Antes de mais nada, eu queria pedir para todo mundo deixar o microfone desligado, tá? Para não atrapalhar os palestrantes. A gente vai ter um momento de perguntas. Então, calma aí que esse momento vai chegar, mas é só para não atrapalhar aqui. Então, vamos lá. Pode passar aí para mim, Paulinha, por favor. Um minutinho que estamos com problemas técnicos aqui. Tranquilo. Bom, enquanto isso eu vou falando para vocês aí, sobre o Locatalks. O Locatalks é uma iniciativa que surgiu em 2019 na Local Web. Nosso objetivo foi fazer com que a gente tivesse um ambiente para fazer meetups e reunir a galera e trocar experiências e troca de ideias. Infelizmente, por conta do Covid, a gente não pode aproveitar o espaço que a gente tem hoje lá na Loca, que é incrível, com puffs, um ambiente super agradável. Sempre quando tem esses happy hours, a gente coloca cerveja para o pessoal, pizza. É bem legal. Mas de lá para cá, a gente realizou alguns meetups. Foram mais de 140 participantes, mais de 12 horas de troca de conteúdos e mais de 10 palestras aí que a gente iniciou. A gente começou esse ano com o Locatalks aberto ao público, que era a grande missão desde o começo. Vem dado super certo. E é um ambiente também para que pessoas como vocês aí que estão assistindo a gente possam vir desse lado de cá e compartilhar também suas experiências. Então, no final, a gente vai deixar nossos contatos. Quem quiser palestrar aqui um dia no Locatalks vai ser super bem-vindo, tá bom? Bom, Kenneth, é com você. Olá, pessoal, tudo bem? Eu sou o Kenneth, faço parte da Local Web, eu sou do time de RH, faço parte do time de desenvolvimento organizacional. E eu também estou na frente aí do Comitê de Inclusão e Diversidade, focado na parte de cultura e origem. Tá? Então, qual é o objetivo dessa frente? Trabalhar a inclusão e a diversidade de todas as culturas e todas as origens. Então, a gente trabalhar temas internamente que fale sobre essas culturas, que às vezes são muito levadas para a marginalidade por muitas pessoas. Tem culturas das quais a gente não reconhece que a gente tem, e esse espaço a gente usa ele justamente para falar delas, tá? E a gente levar todas as culturas, todas as origens para um patamar que a gente não está acostumado a discutir. Então, a cultura e a origem, ela importa sim, e dentro do Comitê de Inclusão, a gente tem dentro da Local Web, ela tem muita força. Então, no próximo slide, passa para mim, por favor. Só um minutinho que a gente está trocando aqui a apresentação. Beleza. Eu vou trazer um pouco do que significa cultura e origem, né? Definições bem breves para ficar bem claro para todo mundo. Então, cultura, ele é o complexo que inclui conhecimento, a arte, a crença, as leis, a moral, costumes, hábitos de todo aquele grupo, daquele grupo que a gente está falando. Então, a cultura, ela é uma representação de todos os costumes daquele clã, daquele grupo, daquela união de pessoas. A origem, ela fala do local de nascimento ou do local de partida daquele indivíduo. Então, quando a gente fala de cultura e origem, a gente tem, às vezes, uma confusão. Mas cada um deles tem uma função quando a gente pega a sua definição. Tá? Então, é um ponto legal a gente destacar. E aqui os líderes da frente, né? Então tem a Heloísa Chaves, tem eu e tem a Paula Daniel. E dentro do comitê também, a gente tem os nossos aliados, né? Que trabalham com a gente, que ajudam a gente no decorrer do ano para trazer ações, para promover atividades internas, para discussão, para falar sobre o tema. Então, é um grupo que atua todo o tempo dentro da Local Web para que tudo isso ocorra de forma legal.
Boa tarde, pessoal. Eu sou a Paula e a gente vai iniciar, então, agora a nossa roda de conversas, nossos diálogos lúcidos sobre a questão racial. Diálogos porque, como acreditamos que podemos transformar as coisas. Lúcidos porque, às vezes, a gente fica numa loucura de ruídos, muitas falas, pouco embasamento, e tudo isso nos impede de nos comunicarmos, de termos empatia pelo outro, de conhecermos a história e a trajetória do outro. Nós, da Frente de Cultura e Origem, acreditamos que é preciso ter tranquilidade para dialogar sobre as questões raciais. Por isso, hoje, convidamos essas 3 pessoas incríveis, Ana Paula, Durval e Olimares, que, a nosso ver, tem esse viés mais sóbrio, né? Então, eles vieram para compartilhar suas vivências, né? E para trazerem os argumentos sobre alguns temas. São pessoas que nos representam porque nos inspiram a olhar para dentro e a reconhecer a nossa ancestralidade. E eles ensinam, através do exemplo deles, através da fala deles, a colocarmos a nossa fala nesse local, que é um local mais construtivo. Então, novamente, sejam bem-vindos e nossa gratidão aí para Ana Paula, Durval e Olimares. E gratidão também pela Local Web, que é uma empresa que cada vez mais quer ser inclusiva, e a todas as pessoas do comitê, de todas as outras frentes, de mulheres, LGBTQIA+, que são pessoas que fazem essa inclusão acontecer. Milena, todo mundo, valeu. Então, a gente vai passar aqui com a nossa agenda, como a Elo comentou, a gente está readaptando a nossa roda de conversas ao mundo remoto, né? Então, não vai ser exatamente uma roda, e por conta disso, por não estarmos olhando um para os outros, a gente dividiu o nosso momento, o nosso tempo aqui, nossa agenda, em 3 momentos. Primeiro é onde os convidados vão se apresentar. Então, eles vão trazer um pouquinho, vão contar um pouquinho para a gente quem eles são, qual foi a trajetória deles, o que eles realizam. E aí a gente trouxe algumas questões raciais que vocês trouxeram para a gente quando se inscreveram, quando das outras rodas de conversas, alguns assuntos, tanto do âmbito pessoal, da vivência, como dos argumentos também. Então, esse momento, essa segunda fase, eles vão falar, e na terceira fase, aqui na terceira parte, a gente vai abrir para a roda de conversa. Mas enquanto estiver rolando a segunda, no chat, por favor, já coloca ou o que você quer complementar. Então, na roda de conversa, você pode fazer uma pergunta, ou você pode complementar uma fala, convergendo, divergindo, não importa. A gente está aqui para aprender. Não tem resposta certa e errada. A gente está aqui para dialogar. Então, vamos conhecer os nossos convidados aqui por ordem alfabética. Ana Paula, por favor, se apresente. Olá, boa tarde a todas as pessoas. Gratidão a vocês por nos convidarem. Eu estou muito feliz por essa oportunidade. Eu sou do sul do Paraná, do país, sou do Paraná, onde já comecei bem, eu estou nervosa. Normal, depois ela relaxa. Eu sou do sul do país, vim de Londrina, do Paraná. Fazem 7 anos que eu moro aqui em São Paulo, né? Sou mãe, tenho uma filha de 18 anos, ela é youtuber, né? Sou graduada em Direito, me formei recentemente, né? Empreendo no ramo alimentício e estou à frente também de um projeto, mas eu prefiro falar que são ações, né? Que chama Doe Amor em Forma de Alimentos, né? Nós entregamos comida para as pessoas em situação de rua, né? Reunimos, nós temos um grupo de 36 pessoas, um grupo no WhatsApp, nós fazemos uma vaquinha, arrecadamos alimentos, montamos cestas básicas e entregamos também, né? Depois dessa pandemia, nós começamos a entregar cestas básicas também, né? E em parceria com o Claudinho, do SOS Racismo, ele nos apresenta as comunidades mais próximas, mais precárias, pessoas, né, que estão com situação precária, e a gente leva os alimentos até eles. E também faço um trabalho, né, em outra ponta, que é o coletivo MPP, Mulheres Pretas no Poder, que existe há 6 anos,
né? A idealizadora do coletivo é a Lu Santana. Ela me convidou para fazer parte da diretoria jurídica, onde nós atendemos as mulheres negras, né? E o que esse coletivo faz, né? Esse grupo coloca em pauta a baixa representatividade que a mulher preta tem nos espaços de decisão. Então, é um projeto bem bacana que nós atendemos as mulheres negras também, né? E esse é um pouquinho de mim. Agora fala de você. Durval? Ok, meu nome é Durval Arantes, eu sou nascido em Volta Redonda, né? Moro em São Paulo já desde 1984. Eu sou professor de inglês, sou escritor, sou empreendedor, sou um ativista cultural, sou um erudito da área de estudos africanos. Eu tenho por meta sempre agregar através do meu acúmulo da minha trajetória ao longo dos anos, sempre dar algo de retorno para a nossa comunidade. Sou um defensor do protagonismo, da emancipação e da consolidação de cidadania de primeira classe para a população preta do Brasil. Eu acho uma iniciativa como essa muito importante, como disse muito bem a Paula, de ter um espaço marcadamente no meio corporativo, onde a nossa fala, evidentemente das mulheres pretas como a Ana e a Olimares, é muito importante essa abertura de espaço onde a gente possa dialogar com outras culturas, outros saberes, e a nossa intenção aqui hoje é aprender, né? Sobretudo aprender e entregar um pouco da nossa experiência, daquilo que podemos falar com muita humildade, que seja benéfica para a nossa comunidade e para que também nós venhamos a educar outras culturas, outros saberes, porque a gente compartilha um mundo único, né? E eu gostaria muito de agradecer a Paula, a Heloísa, e todas as pessoas, o Kenneth, todas as pessoas à frente desse projeto. Esperamos que a gente possa realmente agregar alguma coisa nessa troca de experiência que a gente vai fazer acontecer aqui hoje. Muito obrigado. Obrigada. Oli? Olá, pessoal. Boa tarde boa. Boa tarde. Eu me chamo Olimares Antoni. Eu nasci, graças às deusas, no bairro da Liberdade. Já nasci no bairro certo. Né? E eu sou filha do meu pai, Jorge Antônio, e sou filha da minha mãe, Hilda de Freitas Antônio. E eu tenho mais 3 irmãos, Kleber, Luciana e Henrique. Essa é a primeira coisa que eu sou, né? Eu vim do meu pai e da minha mãe. Eu sou neta dos meus avós, né? Bisneta. Eu venho da minha origem familiar. Essa é a primeira coisa. A minha formação, ela não me define, né? Eu não gosto muito de falar de formação, mas assim, como eu disse lá, tá lá na minha bio, ela aponta alguns interesses. Eu sou artista, né? Porque eu sou uma pessoa criativa, porque eu nasci desse jeito, expressiva, né? Então, eu fiz todos os estudos possíveis aí dentro dessa área, né? Estudei na Escola de Arte Dramática da USP. Grande parte do meu começo, né, no discurso intelectual vem dessa formação. Mas eu fiz moda, fiz canto, fiz inúmeras danças, fiz licenciatura em artes. A minha formação, nesse campo, ela é bem vasta. Eu atuo como professora, como atriz, como dançarina, né, com todo tipo de expressão, né, que me faça contar um pouco o mundo e viver um pouco no mundo. Mas é basicamente isso. Eu tenho 44 anos, tenho um filho também de 16 anos chamado Akiwinan. Com que eu trabalho basicamente, né? Eu gosto do discurso intelectual, dessa prática do discurso intelectual, né? Essa prática que você tem de estudar. Praticamente eu sou autodidata, eu estudo sozinha, ou estudo em trocas com pessoas, ouvindo e aprendendo, e de você depois poder levar um certo, não chamo de luz nem conhecimento, mas um acolhimento para diversas ideias em diversos lugares, né? Acho que é basicamente isso sobre a minha apresentação.
Eu devo ter esquecido as coisas, porque eu sempre esqueço alguma coisa. Maravilha, mas se esquecer não tem problema. Esquecer traz o ponto depois, tá bom? Todos vocês. Bem, então a gente vai passar agora para algumas questões raciais, que são essas questões que a gente compilou, né? E vamos ouvir os nossos convidados. A primeira delas é: existe debate sobre etnia, sobre raça, no meio em que você se relaciona? Que meio esse? Meio familiar, profissional, social? Quer começar falando para a gente, Durval? Sim. Obrigado pela gentileza. Sim, na verdade, eu tenho até como referência, né, algumas... Porque antes de mim tem toda uma ancestralidade que nos precede, né? E eu miro muito naquilo que diz o saudoso professor Milton Santos, onde ele afirmava que cada pessoa preta, numa sociedade excludente como a nossa, já é um movimento em si, né? Então, a partir do momento que você abre os olhos, você já começa uma relação de entendimento, de sinergias com o mundo como você se relaciona. E vai por círculos, né? Primeiro dentro de sua casa, depois quando você já sai para o trabalho, depois no seu convívio social e recentemente nas redes sociais, né? Então, assim, eu tenho o privilégio de habitar um lar, uma família onde a questão da etnia, da raça, da ancestralidade acontece de forma contínua e dinâmica, né? A gente sempre está trocando experiências, colocações, situações, tanto do passado como do presente e previsões para o futuro. Dada aí o meu perfil profissional, eu já não é uma questão premente no ambiente no qual eu trabalho, até em função do perfil com o qual lido, as pessoas com qual me relaciono. Esse relacionamento ele é pontual, não é uma coisa constante, mas sempre que preciso e necessário, eu afirmo e reafirmo a minha cultura, a minha origem, a minha ancestralidade, quem eu sou, o que eu sou e como eu sou. Então, o meu ambiente de trabalho é um núcleo de resistência pessoal meu e, ao mesmo tempo, um núcleo de afirmação, onde, se preciso, eu faço impor os meus valores, minha origem, a minha cultura. E então, essa relação que eu tenho sobre etnia e raça dentro ou no meu entorno, ele é bem dinâmico. Ele é de uma forma dentro de casa, de outra forma na minha vida social, de outra forma nas redes sociais, de uma outra forma no meu círculo profissional, mas ele está lá a todo momento. A partir do momento que eu abro os olhos de manhã e vou dormir à noite, ele tem picos e vales nessa minha relação com esse tema, na minha experiência de entrega de vida, né? Então, sim, eu diria que sim. Maravilha. Olimares, quer contribuir? Então, eu complemento a fala do Durval, mas de outra maneira, né? Me pareceu que ele é quem implanta, né? Na fala dele. Não sei se é isso, mas estou só pegando aqui um gancho, tá? Parece que é ele que implanta. Então, veja bem, na minha família, tanto no meio profissional quanto social, não existe esse debate, tá? Não existe por quê? Porque, na verdade, quem tem que implantar sou eu. Ou seja, por que sou eu que tenho que implantar? Porque eu reconheço a importância da implementação desses assuntos, tá? Existe a questão da ancestralidade. A questão da ancestralidade, ela não deve ser, de maneira alguma, ela pode ser implementada, mas ela precisa ser sentida, no sentido de que, imagine quantas gerações, né, quanto tempo se passou até que todos os meus ancestrais, né, que eu conseguisse nascer, por isso que eu sou filha, né, da Dona Hilda e filha do seu Jorge, que eu conseguisse nascer para conseguir estudar esse assunto, para conseguir fazer uma abordagem com mais clareza. Imagine quanto tempo que eles não esperaram por esse momento. Então, eu não posso simplesmente citar a minha ancestralidade, eu preciso vivê-la,
né? Que são dois movimentos completamente diferentes. Existe muita gente que fala sobre a ancestralidade, reverencia, mas internamente a ancestralidade, o que ela vai trazer? Ela vai trazer a força da cultura, não cultura do ponto de vista como o Kenneth colocou no início do vídeo, essa cultura onde nós falamos que é um conjunto de costumes, de hábitos, etc. Mas uma cultura também sobre a minha visão, sobre como eu me vejo, né, dentro dessa ancestralidade e sobre como eu me vejo dentro dessa responsabilidade de colocar todas as pessoas que se sentem negras, que se entendem pretas, que se entendem de etnia ou raça preta, num determinado lugar não estabelecido por essa sociedade atual. Então, a ancestralidade, ela é política. Ela não é só eu não tenho uma função de reverência somente com a minha ancestralidade. Claro que eu vou ter a reverência, o rito e a gratidão profunda, né? Porque foi o meu pai como homem negro e a minha mãe como mulher negra que conseguiram, né, no meu nascimento, implementar toda essa genética aqui. Isso vem deles. Mas a ancestralidade, ela tem uma função política na nossa vida. De você realmente, neste momento atual, fazer o trabalho que deve ser feito. Fazer o trabalho que deve ser feito. Por quê? Meu pai, meus avós, os meus tataravós, já passaram, eles já sofreram para que eu estivesse aqui. Eu não preciso repetir o que foi feito, eu preciso trazer o novo. Então, esse debate que eu tanto tento trazer, essa implementação que é sobre a fala do Durval, que eu estou complementando, espero que eu esteja me fazendo entender, ela não é só no sentido dessa reverência sem um conteúdo interno muito estabelecido como uma ação política extrema, onde qualquer atitude racial contra ela, a resposta tem que vir dessa força. Acho que é isso. Boa. Durval, Ana, querem uma réplica aí? Se eles falaram sobre ancestralidade, eu não tenho mais o que dizer. É o que nos define. Maravilha, gente. Então vamos pular para a próxima questão aqui, pode ser? Ok. Essa é boa, hein? Desigualdade racial. Como se distanciar do vitimismo? Eu concedo à irmã Limares fazer as honras da fala, por gentileza. Espertos, Durval e Ana. Não, mas ok, é por uma mera questão de protagonismo mesmo, entendeu? É difícil, Durval, Ana, essa parte é difícil, mas eu vou tentar dizer bem sobre a minha visão. E minha visão é polêmica. Vamos lá. Eu vou adiantar uma questão que é de outra questão, quando chegar lá eu vou repetir um pouquinho, okay. É uma frase só. Quando eu era pequena, diz a minha mãe que eu cantava nas latinhas de tomate, veja bem. E eu já brincava de imitar as atrizes. O que eu fazia? Eu colocava toalha, porque o nosso cabelo é assim. Então eu colocava toalha, prendia com grampo para ter aquele cabelo comprido, isso em 1880. E qual era o ponto? Eu assistia televisão, que era a única coisa que eu via, e eu via o quê? Os artistas negros. Então, para mim, eu falava, uau, eu quero ser como eles, olha a voz, olha o corpo, olha o jeito que dança. Isso eu achei a coisa mais maravilhosa da face da Terra. Eu era pequena, tanto que eu acho até hoje. E eu assisti o Jackson 5, nessa época, sou fã incondicional até hoje. Era a única coisa que eu via. Era a única coisa que eu entendia. Então, é claro que nessa época na escola você já está em processo racial. Para quem é criança, nós sabemos que até hoje a escola funciona num grande apartheid, a escola brasileira, ela funciona, é um apartheid brasileiro. A palavra não é apartheid, porque eu ainda não achei uma palavra que defina
o que vocês entendem por apartheid, né, que é um outro termo, serviu para uma outra cultura, para uma outra etnia num outro país, mas é só para vocês entenderem essa questão racial aqui no Brasil, dentro das escolas. Então, gente, primeiro, a minha história, como a história de todos os negros, né, de das pessoas que se entendem por negras, pretas, pardas, morenas, etc., ela vai passar pelo vitimismo. Nós não temos que ter nada contra quando a pessoa ainda não consegue fazer uma argumentação de cunho étnico, social, político. Ela vai contar a história dela, e o trabalho nosso é ouvir. Por que não? Por que eu não posso ouvir? Quando a pessoa fala que sofre racismo, que falavam que o cabelo dela era assim, que ela não é tão bonita assim para eu me relacionar com ela, ou que eu gosto mais de loira. A gente é bombardeado o tempo todo pelas falas da branquitude. Qual é o momento que eu posso contar a minha história? Pela minha voz. E não é todo mundo, nós estamos no Brasil, não é todo mundo que consegue transformar uma história pessoal num movimento erudito, acadêmico, político ou social. Tem que entender o país que nós estamos. Então, nós começamos com a fala de vitimismo, nós vamos até esse vitimismo até o último, para que depois nós possamos transformar isso em algum tipo de discurso intelectual político. Quando que vira discurso intelectual político? Quando eu parto para as ações que serão implementadas para que justamente a pessoa não sofra mais racismo e não parta desse vitimismo. Esse vitimismo, ele precisa sim ser acolhido, porque a pessoa não sabe lidar com isso. E nós ainda não resolvemos enquanto, né? Não sei se eu posso nomear, né? Nomear a gente como intelectuais, como discursantes, como professores, talvez. Nós ainda não sabemos como ensinar essas pessoas a transformar esse discurso em outra coisa. Então, eu vou dar voz a ela, sim, porque a todo momento eu sou bombardeada, né? Propaganda, só tem loira. Quer dizer que, vamos supor, propaganda de carro, quem dirige os carrões caros? São os brancos, né? Toda essa sociedade me apresenta isso, e eu não posso ser a vítima? Eu não posso fazer esse discurso? Que história é essa? Todo mundo pode esfregar na minha cara o tempo todo que eu não sou pertencente à sociedade. Quando eu quero falar, porque eu nem sei como expressar isso, eu também não posso dizer. Ah, faça-me o favor, né? E a Diana Duval? Ok. Enquanto, né, estudioso das palavras, eu gosto muito pela etimologia, né? Então, aí eu devolvo como abertura de reflexão, como se distanciar do vitimismo com a seguinte pergunta: vitimismo segundo quem, cara pálida? Segundo quem? Perfeito. Que tipo de dialética você quer conversar sobre um tema como esse? O que para você é vitimismo, do seu ponto de vista, enquanto europeu, branco, cristão e capitalista, para mim é opressão, genocídio, matança, desigualdade, discriminação, preconceito e por aí vai, a lista é muito longa. Então, você pode continuar com o seu vitimismo, que você chama de vitimismo, eu chamo de resistência, tá? Eu tô aqui porque eu tô representando toda uma história, todo um povo, toda uma cultura. Você pode continuar achando que é vitimismo, que eu vou continuar com a minha resistência. Então, nesse sentido, né, a gente tem que reverter essa retórica desse mundo opressor que a gente vive, nesse país opressor que a gente vive. Eu não vou me afirmar. Se isso dói para você, então, desculpa, você que vai ser vítima do seu próprio preconceito, porque eu vou continuar resistindo. Então, do ponto de vista das pessoas pretas, não é vitimismo. É simplesmente um direito legítimo, sobretudo legítimo, de a gente lutar por cidadania de primeira classe. A gente ajudou a construir esse país. A origem do PIB brasileiro foi montada em cima da escravização de seres humanos africanos e a gente vai continuar com isso. E vem mais por aí. A onda é grande, gigante, de resistência
A gente vai lutar contra o aparato policial, político, econômico que nos oprime nesse país há mais de 350 anos. Você continua com o seu vitimismo, achando que é vitimismo, e nós continuaremos com a nossa luta legítima, sobretudo legal, de resistência, afirmação e cidadania. Maravilha. Ana? Perfeito. Fica difícil, né? Fica difícil. Não tem muito. Porque a gente tem a mesma linha de pensamento. Nem sempre. Né? Quando fala de vitimismo é triste, me irrita, porque a nossa realidade, nós não somos vitimistas. Nós estamos morrendo, estamos sendo assassinados. Não tem essa história de, já vem a historinha de mimimi. Não é isso. E assim, já adianto, eu não tenho uma linguagem toda intelectual, quanto do Durval, quanto da Olimares, mas a minha realidade, a minha história, eu tenho um pouquinho da minha história para contar para quem quiser saber a minha vida, o meu trajeto, a história da minha mãe, a história da minha filha. Não preciso de nenhuma faculdade para me resumir, ou para eu poder falar do vitimismo, falar, olha, eu sou vítima, não sei o que, não vem vocês com esse negócio de mimimi. Então, me irrita. Eu, sinceramente, falar dessa maneira é uma coisa que, assim, é fora. Não somos vitimistas. Posso fazer um adendo na fala da Lu? Não sei se tem tempo, vocês estão controlando aí, né? Eu acho que, a partir do momento, né, quando a Ana estava falando da forma que ela coloca a história dela, quando uma pessoa ouve, né, eu acho que a pessoa que está ouvindo e que classifica como vitimismo, ela também precisa se auto-perceber, ela acaba se auto-percebendo enquanto racista, né, ou enquanto privilegiada. Então, esse é um grande problema dessa fala, porque quando eu digo tudo que me acontece, que as pessoas chamam de vitimismo, as questões raciais que eu passei, a opressão que eu passei, os sofrimentos, toda a dificuldade, a pessoa que ouve do outro lado, ela precisa se colocar em xeque se ela tem comportamentos racistas ou se ela é privilegiada, e ninguém quer, né, esses dois lugares. Então, eu aponto o outro como vítima, porque eu preciso me sentir bem nessa situação, né? Então, essa também é uma parte da complexidade desse assunto, porque o outro, automaticamente, ao te ouvir, ao te dar voz, ele precisa se colocar, você fica como um espelho, né, para ele. Verdade. Concordo plenamente. Maravilha. Algo mais? Podemos passar para a próxima? Sim. Aí a próxima tem muita relação a um dado que a gente até já trouxe em outras conversas. A gente não tem um slide específico, mas agora eu lembrei desse dado e eu vou trazer, que é um dado de novembro de 2019, do ano passado, do IBGE, que diz que para cada R$1.000 ganho por um homem branco, uma mulher branca ganha 758, um homem preto ganha 600 e alguma coisa, e uma mulher preta ganha 400 e pouco. Eu não sei exatamente os valores agora, depois eu, se quiser complementar o Kenneth, mas só para a gente trazer, né, homem branco, dados do IBGE, tá bom? A gente não inventou. Mulher branca, homem preto, mulher preta. Eu estou falando isso por causa da nossa próxima questão. A nossa próxima questão, a gente acabou juntando dois temas e ficou assim: quando você teve consciência de que é preta? E você já sentiu vergonha de ser quem você é? E já se sentiu excluída de algum meio? Ana, começa com essa para a gente, então, por favor. Sim, boa pergunta. E é engraçado também, né? Porque quando a gente é criança preta na escola, a gente logo se identifica como preta. Pelo tratamento, pelas piadinhas, neguinha, macaco, cabelo bombril, fala do seu nariz, fala da sua boca, né? Então você já... Peraí, eu sou preta, eu tô entendendo que eu sou preta. Gente, eu vou falar de uma forma que eu falo com a minha filha, de uma forma que eu falo com as crianças.
eu vou ser o meu jeito, porque eu sou assim. Então, quando eu era criança, eu gosto de contar historinhas para as pessoas poderem entender. Quando eu era criança, usava o meu cabelo black, né? Ou às vezes minha mãe fazia umas xuxinhas, aquela coisa toda. Na sala de aula sai daqui, ô neguinha, ô macaca. Eu batia, ia para cima dos meninos. Mas quando eu chegava em casa, batia tristeza, né? Porque, poxa, estão me xingando. Pô, mãe, estão me chamando de macaco, estão me chamando disso, estão me chamando daquilo. E naquela época não se falava muito sobre questões raciais, a gente tinha que ficar quietinho e concordar. Não pode falar isso, você tem que ser educada, você tem que. Não pode brigar na escola. Era assim. Então a gente não se discutia muito isso, né, quando criança. E minha mãe sempre trabalhando a minha autoestima, ainda bem, que ela sempre colocou a gente para cima, falava para mim e para o meu irmão: olha, vocês são lindos, vocês são maravilhosos. Chegava na escola até com o peito erguido, assim, mas era bombardeada de novo e assim por diante. Quando eu me descobri que era preta, quando eu era preta, que eu era preta mesmo, fui entender, porque no sul só tem branco, né? A maioria é branco. E a minha cidade, loira, do cabelo liso, os olhos azuis, e eu também me sentia branca. Eu era a verdadeira branca na minha cabeça. Então, eu voltei, aí eu trabalhava numa empresa, né? Eu cresci e tal, trabalhava numa empresa. E nessa empresa, para eu subir de cargo, eu precisava estudar, aquela coisa toda, eu voltei a estudar, né? Voltei a fazer o supletivo, e do supletivo para a faculdade e concluí. E voltando para a escola, eu tive um contato com um professor de geografia. Ele dava aula de geografia e falava sobre a história da princesa Isabel. Aí eu levei um choque quando ele contou a verdadeira história, porque a princesa Isabel, para mim, assim como várias pessoas ainda acreditam, que ela era a salvadora da pátria. E eu acreditava que a Lei Áurea foi por ela, tal, mas ele falou assim: vem cá, gente, vou contar uma historinha para vocês. A negrada, foi bem esse termo que ele usou, a negrada envelheceram, eles estavam doentes, quem que ia cuidar desses pretos na época? O que ela falou? Vou assinar, vocês estão liberados, vai cuidar da vida de vocês, mais ou menos assim. Dali, daquela aula, minha cabeça começou, falei, não, mas como assim o povo ficou velho? A negrada foi para a rua, fui entender sobre favela, sobre comunidade, depois dessas aulas. E eu fui entender que eu era preta quando eu entrei na faculdade e tive aula de antropologia. A aula de antropologia era só para mim, porque as pessoas não gostavam da aula de antropologia. Contava sobre a nossa história, como que foi feito. Eu demorei quase 30 anos da minha vida para entender como que era a escravidão no Brasil. Porque na escola não aborda os temas abertos, assim como a gente tem o contato hoje. Então, eu fui entender isso, que eu era preta, entrando na aula de antropologia, quando outro professor, um professor, né, branco, começou a contar a nossa verdadeira história. Eu tive que ouvir na faculdade sobre a nossa verdadeira história para entender que eu era preta. Maravilha. Isso. Obrigada. Olimares? Então, existem 2 momentos, né? Eu me reconheci como negra, como eu já falei, quando eu era pequena, através da arte. Eu já brincava de ser artista. E quando eu vi os artistas negros, que era a única referência que eu tinha, que eu falava assim, nossa, é isso que é ser negro, esses são os negros, mas assim, eles não estão em lugar nenhum. Eles têm essas vozes lindas, esses corpos lindos, essas potências, mas onde estão essas pessoas, né? E obviamente que toda criança, e até os dias atuais, passa por essa situação que a Ana descreve, tá? Não pensa que isso é, né? Lá atrás, não. Atualmente, as crianças, né? E isso que nós temos uma lei atualmente, a 10.639, que prevê os estudos de africanidade, história da África e do Brasil nas escolas, mas essa lei ela não é cumprida como ela deveria. Então, nós vemos um verdadeiro show de horrores dentro das escolas. De novo, eu vou sempre bater nessa tecla da escola e também depois vou para o assunto da família. Então, nesse momento,
eu me reconheci como negra, porque o nosso cabelo sempre vivia preso, né? Que nem a gente... Tinha gente que chamava a gente de jaburu, né? Não sei se vocês lembram dessa palavra. Aí a gente, né, sem fala, fechado, né? E sem as nossas potencialidades ali pulsando, né? E esse é o primeiro momento. E aí eu fiquei apaixonada pelos artistas negros. Não é à toa que eu sou artista, porque realmente é uma paixão nacional, né? Aí eu tive o segundo momento, né? Quando eu chego na USP, eu sou a única negra dentro de 20 alunos, que eu chego na Escola de Arte Dramática para estudar arte dramática, para fazer uma formação como atriz. E eu saio de Itaquera, né? E começo a ir todo dia para o Butantã, começa essa saga noturna, né? De uma menina que vive ali no bairro, vive com a família e começa a atravessar a cidade para buscar conhecimento, porque era o que eu não tinha, né? Tinha um conhecimento passado pela minha família, tudo, mas eu não tinha um conhecimento, né? E aí eu passei a fazer muitas leituras, Casa Grande Senzala, Negra Efigênia. Na verdade, muito do meu conhecimento vem de leitura e de observação de experiência de vida. Então, nesse momento, eu vi que alguma coisa estava errada, que eu falei, por que eu sou a única aqui? E muita dificuldade de cursar a escola, porque a minha cultura não estava lá. O que é cultura, né? Cultura é como eu me sinto, né? Como eu me vejo, como eu sou, e não o que é me atribuído pela sociedade enquanto cultura negra. Vou dar um exemplo, por exemplo. Todo negro tem que gostar de samba? Não, mas tem um ritmo. Isso é cultura, são qualidades inatas. Só que eu preciso reconhecer essas qualidades inatas. Sou eu quem reconheço, não é a partir do outro. Sou eu que me entendo com isso. Sou eu que reconheço os meus dentes fortes, sou eu que reconheço os meus ossos, sou eu que reconheço a qualidade da minha pele, do meu corpo e do cabelo. Não é imposto pelo outro, né? Então, quando eu vou estudar, eu vou começando a fazer todo esse processo desse entendimento, mas ainda não é quando vem a minha autoestima, né? Nesse momento, eu ainda não tinha autoestima. Percebam que eu já estou aí com quase 23 anos, quando eu chego na USP, e a construção da autoestima ainda está desastrosa, né? Porque eu já chego numa escola onde eu já dançava, onde eu já cantava, onde eu já tinha uma série de qualidades, né? Advindas dessa cultura, só que essa cultura ainda estava para mim, ela me era colocada pela visão do outro. Os negros são isso, os negros são aquilo, a sociedade é assim, aqui você é negra, é sem roupa, quero só uma negra em determinado lugar, quero que você sorria e seja bonita e rebole, essa visão social de fora. Então, eu não tinha ainda uma construção interna dessa autoestima, que são duas coisas completamente diferentes, tá? Então, depois que eu passo pela escola, e eu faço toda essa análise, né? São quase 20 anos aí trabalhando de profissão. Eu entendi esse caminho dessa autoestima interna. Eu entendi tanto que eu ressignifiquei, apesar que eu não gosto muito dessa palavra de ressignificar, mas nesse momento eu não tenho outra. Eu mudei, assim, o fundamento da palavra cultura, né? Para mim, a cultura ela é outra coisa. Então, quando eu me apropriei desse instrumento interno de cultura, aí veio a minha autoestima, aí veio o meu poder, aliada a essa ancestralidade que eu também trago como cultura, né? E quando o indivíduo está nessa posição, quando o indivíduo chega nesse lugar, a diminuição do racismo ela é muito latente, né? As pessoas podem até praticar um racismo velado, mas na verdade elas vão temer porque você sabe exatamente quem você é, onde você está e por que você está. Você não é fruto de uma cultura construída por padrões sociais, né? Porque você determina a sua cultura e neste meio você também revoluciona os meios de produção. Você é dona do seu trabalho, você é dona do seu dinheiro, você tem propriedade para ser dona
de todo esse conjunto complexo chamado negritude. E isso vem pela força da cultura. Então, na verdade, é esse o grande X da questão, né? É isso que eu sou e que eu caminho hoje. Então, existem essas diferenças aí. Não sei se eu me fiz entender. Maravilha, muito obrigada. A gente acabou direcionando, a gente havia combinado de direcionar essa questão, mas Duval, você como homem preto, por favor, se quiser colaborar. E detalhe, a Olimares acabou citando livros e depois comenta com a gente do seu livro, por favor, tá? É muito importante para a gente. Apesar de que não dá para comprar, porque depois que Lázaro Ramos, né, falou sobre o livro esgotou, mas você, por favor, depois fala sobre o livro. Tá bom. Bom, para ser bem pontual, né, respondendo as 3 questões aí, depois dessa brilhante ilustração das nossas irmãs, da minha rainha aqui, eu tive consciência de que era preto, né? O primeiro choque veio quando? No primário, no dia 13 de maio. Porque dentro da sala de aula, você, como um dos poucos, contando nos dedos de uma mão os alunos pretos, na hora que fala escravidão, que é um termo errado, Princesa Isabel, lá vem aquele universo de pares de olhos brancos olhando na sua direção, ou com cara de dó, com cara de misericórdia, com cara de desprezo, com cara de deboche, e você, poxa, tipo, você é descendente dos escravos, aquele desconforto, né? Aquela situação. Você criança com 9, 10 anos, começa a ter aula de história, vem aquele choque. Entendeu? Ali já começa aquele massacre psicológico, né? E a partir dessa constatação da historiografia brasileira, que é falsa, você já começa a sentir que tem algo errado, não com você, mas você vai descobrir depois, mas na sociedade como um todo. Só que você, enquanto criança, você dependendo da sua formação, da sua resiliência, você acha que o problema está com você, quando o problema não está com você. Em ser uma criança negra dentro de um ambiente dito educacional, opressor, excludente e que diferencia, né? Começa aí. Apesar de tudo isso, eu fui criado num bairro provinciano de São Paulo, na Zona Norte, né, na primeira parte da minha infância, onde a minha família era uma das poucas no núcleo onde tinha japoneses, alemães, italianos e tudo mais. Eu devo confessar que eu nunca tive vergonha, mas eu senti um desconforto com piadas, com indiretas, com pequenas atitudes, até mesmo entre criança, né, no universo infantil, mas vergonha não. Mas eu sentia que algo estava errado. Eu não sabia exatamente o que era. Eu pontuo sempre o divisor de águas para responder a pergunta da exclusão, né? Eu deveria ter 9 ou 10 anos, eu estava numa festa de aniversário, numa rua próxima de casa, e no meio da festa uma senhora, lembro até hoje, de cabelo branco, veio, me pegou pelo braço e foi me arrastando no meio de todas as outras crianças, levando para fora da festa, dizendo: você eu não quero na minha festa, ou na festa da minha neta, minha sobrinha, não lembro exatamente. E ela me tirou, já devia ser uma meia-noite, ou bem tarde da noite, eu fui retirado da festa por essa pessoa e ela me colocou para fora e trancou o portão por dentro. Tipo, aqui você não volta. Ali foi o tratamento de choque mesmo, eu uma criança, né? E foi um ato de exclusão que realmente marcou a minha vida. Mas eu fiz aquilo, aquele dia eu prometi para mim mesmo que nunca mais eu seria excluído de lugar nenhum. A partir dali eu comecei a trabalhar a minha afirmação como pessoa. O processo é doloroso, é longo, mas eu trago isso comigo até hoje. Se essa mulher estiver viva, mal sabe ela que me fez de mim um homem preto forte. Um preto forte. E eu tento, na medida do possível, enquanto educador, repassar essa resiliência para as outras crianças pretas também. Gente, muito obrigada por trazerem questões tão pessoais para a gente. Foi muito, muito, muito rico. E o pessoal, se tiver algum complemento, se quiser trazer história também, levanta a mão no chat que a Elô vai chamar por vocês depois, tá bom? Então, a gente vai agora para a nossa última questão dessa segunda fase, que é o que trouxe a gente até aqui, né? Então, diante de tantas questões, né, que estão rolando atualmente, tantos movimentos, o que vocês acham, do ponto de vista de vocês, para onde a gente deve
né, deva levar essa discussão, né? Qual viés usar para ser construtivo e transformador e não ser um discurso de ódio? A gente queria saber de vocês aí um pouquinho para onde vocês acham que tem que ir a conversa. Eu vou ser bem sincera, assim, se todas as crianças de comunidade pudessem ter esse tipo de acesso, sabe? Para a gente poder estar levando informações, se tivesse uma estrutura ou uma equipe, porque para a gente discursar, falar que eu fiz tal coisa, falar bonito e não sei o quê, é fácil. Eu quero ver entrar nas comunidades, eu quero ver tirar esse povo do crime, tirar da mira da polícia, eu quero ver isso acontecer, entende? Então, para discursar é fácil. Fácil, a gente faz um texto bonito, corrige e manda para todo mundo. Mas aí, como a gente vai conscientizar o nosso povo, a nossa gente? Como a gente vai tentar desconstruir uma pessoa racista? Né? Como que a gente vai poder lidar com esse tipo de questões daqui a uns anos? Como que a gente vai fazer? É isso que eu fico me perguntando, é isso que eu passo para minha filha, né? Então, assim, se eu conseguir tirar uma criança ou ajudar uma família da comunidade, conseguir um estudo, sair da vida do crime, sabe? Assim, se eu conseguir ajudar uma vida, para mim tá bom, sabe? Discursar é fácil, mas eu quero ver as coisas acontecerem para nossa gente. Mais oportunidades e focar nas crianças, nas nossas crianças. Maravilha, Ana. Duval, que está aí do ladinho, já quer? Ah, sim. Eu assino embaixo. Eu sou um defensor sagaz da questão da preservação, da educação, da edificação, da valorização das nossas crianças, da proteção das nossas meninas pretas, desse mundo cruel, malvado, pedófilo, maltratante das mulheres. Eu sou um defensor da dignidade das mulheres, porque as mulheres do Brasil, e notadamente as mulheres pretas, as brancas também, enfim, as orientais, as nossas irmãs indígenas, né, nos rincões aí do Brasil, que sofrem assédio, estupro, violência, pedofilia, agressão. Eu sou, né, vindo do ventre de uma mulher negra, e eu tenho muita honra com relação a isso. Eu acho que a nossa discussão tem que ser levada para isso, porque o que ocorre, o genocídio de mulheres nesse país é criminoso, encoberto, covarde, e eu, na posição de homem, eu preciso ter uma palavra, uma atitude, uma ação que fale contra qualquer tipo de opressão que ocorra. Eu sou pai de uma menina, sou padrasto de uma outra menina, eu sei o quanto elas sofrem com assédio, sei das histórias da minha sogra, da minha esposa, das minhas irmãs, das minhas tias, enfim. É um absurdo que, em pleno século XX, assim como o racismo, a opressão contra as mulheres, e marcadamente agora eu vou falar pelo meu povo, tá? As mulheres pretas, discriminação social, afetiva, econômica, de tudo quanto é tipo. A gente é só um grão de areia, mas eu acho que quanto mais homens tiverem essa percepção e combater, sobretudo combater esse tipo de desigualdade, é muito importante. Para complementar, eu acho que todo o esforço dos intelectuais, dos formadores de opinião, tem que ser no sentido de educar, como disse a Ana Paula, salvar uma, duas, três, quantas crianças negras, pretas forem possível desse universo de exclusão, de pedofilia, de massacre. Elas precisam estar na escola, se educando, aprendendo uma segunda, terceira língua, tendo a oportunidade de eventualmente fazer um intercâmbio fora do país, a oportunidade de emprego, construir os próprios lares, terem sonhos e saírem desse universo de massacre, que toda a estrutura desse racismo estrutural que existe no Brasil acabam dizimando as nossas crianças pretas, a nossa juventude preta, entendeu? E a gente precisa continuar com esse foco, com isso, sair um pouco das redes sociais, das academias, nada contra, tudo bem, tudo certo, até eu também sou fruto desse universo, mas existem crianças morrendo, existem crianças passando fome, existem crianças sendo estupradas, e a gente precisa acabar com esse estado de coisas.
Maravilha, gente. Muito obrigada. Olimares, com você agora. Difícil. Complementando a fala da Ana e de Durval, eu acho que tem um primeiro passo que não cabe neste momento, tá? A sociedade, tá? Nós estamos falando aqui de movimentos, questões raciais e discussão, né? 3 palavras-chave aí. Nesse momento, nós precisamos levar os indivíduos, né, que se sentem, que se entendem, né? Eu sempre falo isso porque parte de uma visão da própria pessoa, né? Negro, pardo, preto, branco. Nós precisamos voltar para o meio da família e resgatar essa educação, né, essa cultura e essa tradição dentro das próprias famílias. É a família que precisa, a partir dessa ancestralidade na prática e a partir dessa educação prática da cultura, fortalecer esse indivíduo dentro desse âmbito familiar, antes de ir para a escola. A família, né, ela se esquivou desse papel, dessa educação, dessa participação e desse apoio de jovens e crianças. Então, nós precisamos, primeiro, achar uma forma de fazer com que as famílias retomem, né, o poder que sempre lhes foi dado, né, tanto de gerar como de educar os filhos, e que as próprias famílias, né, ensinem, né, porque antigamente se passava pela tradição oral. E como nós perdemos essa tradição oral de conhecimento, onde dentro das famílias o conhecimento ele é passado de pai para filho, né? Isso é ancestralidade também. Então nós perdemos, né, essa cultura, essa força dentro da família. Né? O racismo, na verdade, aí é uma questão polêmica da minha parte, ele vai começar no âmbito familiar, ele vai começar nos grupos de apoio, né? Ele começa na família, nos grupos de amigos. Posso dar um exemplo, né? Uma menina negra que tem um monte de amigas adolescentes brancas e em determinado momento na adolescência, na hora que todo mundo vai paquerar, as amigas brancas já vêm com um sentimento de superioridade sobre a negra, e a negra, como não tem esse apoio no âmbito familiar, ela começa ali a entrar num processo de baixa autoestima. Então, isso precisa ser feito primeiro no âmbito familiar, e depois nós precisamos passar para o âmbito da escola. A Lei 10.639, ela precisa acontecer na prática. E não sou eu que sou, embora eu tenha uma vasta formação em artes, em cultura e em sociedade, eu preciso de um especialista em cultura brasileira, em estudos étnicos, raciais, para que a verdadeira história, não essa que está nos livros, seja contada. Então, eu acho que primeiro nós precisamos aí de um fortalecimento, né, de todos os negros de base, para que a gente construa essa autoestima, né, essa coisa interior, porque a cultura ela não é o que eu sou determinado, né, já falei isso, a cultura não é o que eu sou por alguém que determina de fora, por alguém que diz, por uma sociedade que determina que minha cultura é isso ou é aquilo. A cultura é como eu me sinto, a cultura é a visão que eu tenho sobre a minha pessoa, né? E todas essas discussões e questões raciais, elas não definem o indivíduo. As pessoas têm que tomar cuidado para não ficar nessa bagunça externa, porque nós não sabemos, de fato, quem foi que colocou essas questões, esses movimentos raciais. Nós não sabemos quais interesses estão por trás disso. Tá? Então, nós precisamos primeiro desse fortalecimento no âmbito familiar, desse fortalecimento no âmbito escolar, que é o que vai resolver um pouco a questão que a Ana coloca, né? Porque às vezes não adianta eu ou a Ana ou o Durval, qualquer um de vocês ir lá na comunidade fazer um trabalho, se eu não tenho um trabalho firme interno e um trabalho que desconstrua, né, essa visão que as pessoas têm
desde sempre, de uma serviciência à sociedade. Tem que tomar cuidado com a sociedade, né? Porque a sociedade é 5% resolvendo 95%. Então, que sociedade é essa onde eu não tenho participação, eu não tenho voz, eu não tenho poder, eu não tenho dinheiro? Então, assim, de forma alguma eu posso fazer parte disso. E esse tipo de estrutura de pensamento precisa ser colocado para as crianças desde a infância. Esse processo de valorização precisa ser colocado desde a primeira infância, né? Eu preciso falar para a criança, ela não vai para a escola para ser alguém, ela já é alguém, ela já está, né? Ela não vai para lugar nenhum, ela já está. E onde ela está? O que ela vai ser? Essa cultura que é colocado por essa família e por esse ambiente escolar. Porque a cultura, ela é peculiar, ela é uma coisa do indivíduo. E essa criança ou esse adolescente, eles precisam ter condições de decidir, né, a qual cultura eles querem pertencer. Eles precisam ter esse poder de decisão, que no fim nem a família confere isso para o indivíduo, e nem a escola, e nem os grupos sociais. Eu não posso me expressar no mundo se o meu próprio grupo de apoio não me ouve. Então, eu vejo os negros trabalhando em função dessas questões, movimentos raciais, toda essa discussão social, de um ponto de vista mental de fora, e não de um ponto de vista de uma visão interior. Então, esse para mim é um problema seríssimo, seríssimo. Que eu falo, meu Deus do céu, ele não entendeu a cultura para si, ele não tem uma visão de si próprio, a autoestima não está forte, a família não está forte, não tem grupo de apoio, ele está sozinho, e como que ele quer, por exemplo, participar de uma discussão onde ele não vai conseguir ter atuação política, porque a própria história dele com ele não está resolvida. Não existe essa possibilidade. E essa sociedade, que são 5%, que escravizam os 95% com total consentimento, é uma escravidão moderna, porque os 95% não são educados dentro de uma visão própria de si mesmo e não decidem onde querem atuar socialmente, virando massa de manobra para esses 5%. Então, a gente fica dando murro em ponta de faca, se brigando. E vai ser difícil conseguir alguma coisa dentro dessa questão. Não sei se eu me fiz entender. E é essa visão, é esse poder, tá? Que vai fazer com que o indivíduo, agora vamos mais para a solução, tá? Revolucione os meios de produção. É super importante que os negros, que as pessoas de diversas culturas indígenas revolucionem os meios de produção. Eu não vou servir a essa sociedade, porque eu preciso atuar dentro de uma visão própria. Então, toda essa discussão também serve para nos desviar, né, do nosso propósito, que é esse fortalecimento interno, que é onde eu pego um discurso de vítima, né, e eu transformo esse discurso numa contribuição social, étnica e racial. E a partir desse ponto é que eu posso, né, decidir política pública. Porque eu preciso de política pública no âmbito da família, eu preciso de política pública, que são as leis 10.639, 11.125, né? LDB. Isso. LDB. Eu preciso dessas duas instâncias e eu preciso urgente de políticas públicas para as mulheres negras jovens e para os jovens negros. Isso é uma coisa urgente que nós precisamos sentar e resolver, tá? Porque quem está com essas decisões não somos nós, e nós precisamos subir ao poder para que nós consigamos também decidir, ter autonomia, ter dinheiro e decidir essas questões. E eu acho que assim se resolve, pelo menos essa fala da Ana,
ela se resolve bem, que eu fico pensando qual é o caminho, né, dessa fala toda, e eu falo, gente, eu preciso aqui de política pública urgente nessas duas instâncias, crianças e adolescentes, mulher e jovens, família e escola, e aí eu vou avançando. Mas para isso eu preciso decidir. Eu não posso ficar discutindo racismo, discutindo raça, sendo que eu não estou nos 5% que toma a decisão. Eu gostaria de complementar parte do que a nossa irmã Limares falou, no sentido de que talvez olhando ou pensando um pouquinho para fora dessa análise crítica que ela fez, que é muito bem embasada, mas no sentido que existe algumas pontas, eu diria assim, que podem ser trabalhadas de uma forma, digamos assim, um pouco para fora da caixinha, que seria, qual seja, a gente pensar que todas as mazelas, todas as opressões, todas as diferenças, todas as formas de opressão que ocorrem sobre o povo preto, ou o povo nativo da terra, não deve ser visto como uma coisa que nasce de dentro para fora, como você me colocou, de fora para dentro. Então, assim, a gente já carrega o peso do mundo de ter que resistir contra racismo, contra preconceito, contra discriminação, contra genocídio. E talvez a gente, em complemento daquilo que você falou, a gente tem que procurar soluções internas, mas a gente tem que ter o olhar de que certas coisas e certas mazelas que ocorrem com a gente, além de não ser nossa culpa, a gente tem que procurar as soluções de fora para dentro. Então, assim, a gente já carrega o peso de ter todo esse cardápio ao nosso redor e no nosso entorno, no entorno da nossa história. Então, a gente não precisa também incluir o fato de que a opressão e a maldade, ou seja, que vem de dentro para fora, também seja um ônus dentro da nossa visão de mundo, de que as coisas não acontecem comigo por minha culpa. Não, a gente precisa ter a percepção de que a gente, dentro da história da maldade brasileira, nós somos o objeto e não o sujeito da frase. Então, o que a gente precisa fazer? Fazer a busca do protagonismo daquilo que somos, como você muito bem colocou. Outra coisa é que, assim, a gente já tem parte da solução na mão, que é o quê? E você colocou muito bem nesse 5%. É o voto. É o voto. O voto tem que ser a nossa moeda de troca. O voto é a nossa moeda de troca. Você quer meu voto? Prove para mim que você merece. Mas você tem que provar antes. Então, eu tenho algumas ideias no sentido de que a gente cria associações, cria núcleos, cria comunidades pensantes e atuantes que façam com que se crie uma pauta de demandas, e elas são várias, e pelo menos que a gente faça uma lista das principais, crie associações locais de bairro, enfim, de regiões, onde qualquer político, seja ele quem for, japonês, branco, assine um compromisso jurídico de que vai cumprir as metas daquela pauta, e só assim ele vai ter o nosso voto. Então, registrar em cartório, jogar nas redes sociais, na imprensa, olha, o político veio aqui antes da eleição e falou, então, o nosso voto, a eleição dele está condicionada a essa pauta que nós, não que vocês criaram, que nós criamos, tá? E a partir daí, fala, é assim que eles fazem nos Estados Unidos e funciona. Não funciona perfeitamente, mas eles têm lei, têm representatividade, dentro dos 14%, 15% que são a população preta dos Estados Unidos. Então, a gente precisa inverter a lógica do voto. Não a gente ir lá e votar na pessoa. A pessoa vir até a nossa comunidade e merecer o nosso voto diante de um compromisso, diante de uma carta de compromisso registrada em cartório, antes das eleições. Antes das eleições. Ah, você quer meu voto? Então, essa é a minha moeda. Né? Você não quer ir lá ser vereador, ser deputado, ser senador? Então, vem aqui, senta aqui no colo da comunidade. Você vai ter que fazer isso, 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 e mais isso, e mais isso. E a partir daí você tem nosso. E se não fizer, a gente vai cobrar na justiça. Entendeu? Mas antes disso, qual é o anterior? Toda a comunidade criar um consenso
uma agenda, uma pauta para o povo preto do Brasil. Olha, prioridade, preservação, valorização da mulher preta. E assim, é apenas um exercício, não é exatamente nessa hora. Mas criar uma pauta com 10, 15, 20, quantos itens forem necessários, e falar, ó, a nossa comunidade quer isso. Ah, você quer ser vereador? Vem cá, você está aqui no nosso colo aqui, vem cá. Ó, assinou aqui, e a gente vai no cartório, vamos registrar, tirar foto, vamos lá no cartório, vamos espalhar nas redes sociais, e esse é o seu compromisso. Nada desse negócio de o cara for lá só pegar a criancinha no colo e depois esquecer quem é a comunidade, enfim. Já é. Primário, a gente precisa ter cuidado, porque parece que quando o Michel Temer assumiu, ele baixou uma portaria que ele eliminou, se você for lá, você pode ver no site, toda a lei 10.639 e LDB 11.000 e tanto, ela foi riscada, ela foi revogada, então está toda riscada. E a situação só piorou depois que o Coiso assumiu. Então, ela não tem mais validade do ponto de vista jurídico. Então, o que precisa? Fazer toda uma removimentação de novo para que se revogue a revogação para que ela volte a ser efetiva de novo. Que, infelizmente, quando o Temer assumiu, uma das primeiras medidas dele foi revogar essa lei e a LDB 11.000 e pouco. Tá bom? Engraçado como eles fazem isso, né, Durval? Porque o ministro da Educação fez a mesma coisa com acesso à negritude, à pós-graduação, que é onde essas pessoas vão ter condições de um estudo, de desenvolvimento de um pensamento científico. Então, assim, gente, como lutar contra essa gente que realmente não nos quer nos cargos de poder? Eu fico imaginando por onde que nós vamos, né? Ok. Eles deixam isso claro, descaradamente, né? Descaradamente, eles deixam isso claro. Existe todo um construto de poder onde você domina a camada pré-sal, as reservas naturais. Isso daí está na mão desses 5% que você colocou. A nossa moeda de troca não é outra, é a Constituição e o voto. Talvez são documentos, são ferramentas legítimas, legais, que a gente pode usar em nosso favor. Porque senão daqui a pouco eles vão mudar até a Constituição de 1988, que é imperfeita, mas não deu uma certa brecha. Quando as forças mais progressistas estavam no poder, a gente teve essa abertura. E a gente precisa tomar esse cuidado. Então, o voto é a nossa moeda de troca. Só através do voto que a gente vai ter condições de fazer essa mudança. Mas não dá o voto de graça. Você tem que fazer mecanismos, amarrações que garantam o compromisso e a execução daquilo que esses políticos prometem quando vão na comunidade, pegar a criança no colo, entrar no barraquinho, aquela coisa toda. Então, precisa toda uma construção, todo um programa, um projeto de resistência nossa, onde o voto seja a nossa moeda de troca. Não eles virem até nós, não nós irmos através na urna e dar o voto de graça. Essa é a minha ideia, né? Uma das ideias que eu tenho. Uma das ideias. Muito boa, a gente precisa fazer um outro fórum só dessas ideias aí, hein? Sim, pode contar comigo. Pode jogar, exatamente. Não, um fórum prático, né? Onde nós consigamos redigir um documento e ir com representatividade, porque nós não podemos mais ficar só nesses discursos que eles colocam para a gente para nos usarem como massa de manobra. Isso é um perigo. Exatamente. Os negros acabam virando massa de manobra e mistura raça com etnia, com política, com sociedade, faz uma misturada gigante. Nós precisamos atuar politicamente, não tem mais jeito. É o momento da subida dos negros politicamente. Nós precisamos fazer isso. Não tem outro jeito. Concordo plenamente. E isso construindo e transformando, né? Foi o que vocês falaram, de dentro para fora. Então, eu acho que até esse papo que a gente está tendo é para isso aí também, óbvio. Gente, então essa foi a última questão dessa segunda etapa, tá bom? Agora, microfones abertos. A Elô tem algumas perguntas que foram feitas, tanto aqui no chat, quanto algumas perguntas que mandaram para a gente no momento da inscrição do Simpla e que a gente deixou para trazer agora, tá bom? Na verdade, tem uma pergunta do Simpla, e aí tem uma pergunta do Vini, e aí eu queria que depois ele fizesse, depois que eles respondessem essa, Vini, que aí você aparece um pouco também, conversa com a gente te conhece, tá bom? Bom, a primeira do Simpla é
qual a diferença? Somos todos iguais. Qual a diferença aqui nesse sentido, talvez, que ele tenha mencionado, de a gente ter uma conversa sobre raça e etnia, né? Se me permitem, eu gostaria de talvez trazer alguma alternativa, né? É uma pergunta complexa, profunda, mas que às vezes requer uma resposta simples, porque quando se diz qual a diferença, se somos todos iguais, esse é o meu entendimento da questão da pergunta. Essa pergunta tem que ser feita para a própria elite do Brasil, né? Porque do ponto de vista da elite brasileira, somente eles são iguais e todo o resto é diferente. Todo o resto é diferente. Então, assim, do ponto de vista, digamos, até antropológico, né? Somos todos iguais. Essa questão de raça, etnia, enfim, são meras adaptações estéticas provocadas pela natureza. Um pigmeu, um viking, um esquimó, tudo a mesma coisa. Do ponto de vista genético, a gente é a mesma coisa, só são diferenciações estéticas. O que ocorre é que a vivência, a experiência humana é uma luta pelo poder. E o poder, quando a gente fala em poder, se traduz em quê? No acúmulo de capital, no acúmulo de riqueza, pelo menos no mundo capitalista, né? Como nós o conhecemos. Então, você só vai ser igual, ou uma igual, na medida em que o seu poder aquisitivo, o seu poder financeiro, te permite ter visibilidade, ostentação e tudo mais. Então, nesse ponto, do ponto de vista da elite, você é um ou uma igual. Se você não tem esse acesso ao capital, às finanças, você passa a ser o diferente. E como diferente, do ponto de vista da elite, você vai ter, como disse a Olimares, vai ter que servir, vai ter que prestar serviço, vai ter que ser subalterno, vai ter que obedecer ordens, vai ter que cumprir toda uma liturgia, um ritual de obediência e de colocação numa segunda ou terceira categoria de cidadania. Então, para que haja um mínimo de equivalência e igualdade, é preciso que haja a noção, a filosofia e a carta social de que haja uma melhor distribuição de renda. Porque aí sim, do ponto de vista do capitalismo, todas as pessoas serão mais iguais. Mas nesse momento a gente vive numa pirâmide, onde seguramente eu estou na base dessa pirâmide, assim como Olimares, minha esposa e os meus pais. Algumas pessoas estão no andar um pouco mais acima e assim sucessivamente até chegar nesses 5%, 10% que dominam todo o resto. Então, para responder essa pergunta, só vai haver mais igualdade quando a distribuição de rendas e oportunidades e chances no meio social for mais justa, mais igual, mais humana, mais social e mais inclusiva. Fora isso, os iguais serão sempre os iguais e os diferentes serão sempre os diferentes. Espero. Falar, eu não sei se eu posso falar, não sou eu que falo, né? Pode sim. Tudo. Então, complementando a fala do Durval, eu acho sempre bom complementar para não ficar ideias tão díspares, né? Porque você falou de um ponto de vista bem interessante, mas eu também não gosto dessa palavra ponto de vista. Eu acho que ela não supre, por exemplo, todo o seu discurso, a sua fala, né? Correto. Essa pergunta, né? Somos todos iguais, me parece esse pensamento, né? Ela veio como pergunta, mas se você for analisar o pensamento e a estrutura de pensamento e de linguagem de quem a coloca, né? Ela é bem cômoda, né? Vamos ser todo mundo igual. Todas as guerras, todas as conquistas, todos os processos colonizatórios vieram do grande desrespeito às diferenças, né? Então também me passa um pouco pela sensação, não fazendo crítica, dando bronca, se fosse um aluno meu que fizesse uma pergunta para mim, eu seria mais firme e mais enfática, desconstruiria automaticamente esse pensamento dele em sala de aula. Mas todos os processos colonizatórios foram um grande desrespeito aos povos e às nações da terra pelas diferenças. Então, também aí, quando
a pessoa vem com essa estrutura de pensamento e com essa fala, nós vemos também um pouco da falta desse estudo que eu falei, não só da lei Durval, né? Como a falta aí você pega o material didático das escolas do Brasil, né? Onde a pessoa que fez essa pergunta, ela já vem de um pensamento implantado, né? A pessoa aprendeu a pensar isso, né? A sociedade, ela é tão inteligente, o que eu chamo de sociedade são essas pessoas que manipulam a massa, manipulam, né, o pensamento e dizem o que você deve pensar. Então, toda vez que a gente se vê diante de uma pessoa que tem esse tipo de fala, acho que a gente deve perguntar onde foi que ela aprendeu isso. A forma mais certa, onde você aprendeu que nós somos todos iguais. Agora, também existe um outro direcionamento para essa questão, que é, talvez nós vamos precisar, não sei se Ana, Durval, se vocês concordam, separar um pouco etnia e raça de desigualdade social em alguns momentos. A lei de cotas, em algum momento, eu não vou entrar nesse assunto, só para dar um exemplo, ela separa um pouco o que é desigualdade racial, onde eu vou beneficiar por raça, por fenotipia, e onde eu vou beneficiar todo o conjunto das pessoas, que aí tem a ver bem com a fala do Durval sobre essa desigualdade, dessa distribuição de renda, tá? E dessa aceitação, porque existe uma aceitação. Quando eu me coloco nos 95%, eu preciso que os 5% me liderem, eu preciso que os 5% me dominem, eu preciso de alguém para dizer o que tem que ser feito. Então, essa pergunta, ela vai para mim de um encontro a um comodismo aí. Nós não somos todos iguais por etnia, raça, por tronco linguístico. Não existe essa possibilidade. Eu tenho vários povos na Terra, e cada povo tem um dialeto, né? Às vezes, uma etnia, eu tenho vários dialetos diferentes. Eles são iguais? Não, porque o tronco linguístico, minha estrutura de linguagem, é uma grande caracterização do indivíduo. Então, assim, pessoas, comecem a se perguntar de onde vem o que vocês pensam, quem implementou dentro da cabeça de vocês, de onde vieram as coisas que vocês entendem por pensamento, por cultura, por discussão racial. Por isso que eu digo que esse é um processo, Durval e Ana, quando eu falo isso, tá vendo como isso é um processo interno? Isso é um processo que começa de dentro. Eu preciso me perguntar de onde que vem tudo isso? Quem disse que todos somos iguais? Quem foi que implementou essa ideia? De onde veio isso? A palavra igualdade, né, chegou para nós, por exemplo, língua portuguesa é igualdade. De onde veio essa palavra? Será que quando criaram esse sentido, ela tinha esse sentido quando ela foi transformada na língua? Tem que tomar muito cuidado, gente. Não é o momento de nós sermos massa de manobra, pelo amor de Deus. Nós precisamos ir para essa visão que eu falei para a gente furar a massa de manobra, senão nós estamos perdidos. Posso falar um pouquinho também? Por favor, amor. Não dá nem para falar com vocês dois perto. Ai, desculpa. Sobre somos todos iguais, eu vou falar a linguagem do povo, tá? A linguagem que a gente entende. A minha mãe tinha que rezar em cima do meu irmão para sair na rua, para poder voltar para casa com vida. Como que nós somos todos iguais? Ele não tem antecedente criminal, ele não tinha nada, porque, né, para alguns justifica matando se tiver alguma ficha criminal. Mas como que nós somos todos iguais? As nossas dores não comovem a branquitude. Desculpa, não gosto de usar esse termo, mas é isso. Não comove as nossas dores. O menininho morreu, caiu lá do prédio. Foi uma semana só de alvoroço. Ninguém negou. Como que tá essa mãe? Não comove mais ninguém. Como nós somos iguais?
Não comove, não comove. O menino, não lembro o nome, que ele estava dentro de casa, foi fuzilado dentro de casa, uma criança negra, gente. Como que nós somos iguais? Eles entram arrebentando e mata. E mata. Nós somos negros, nós sabemos. Eu tenho irmãos, eu tenho primos, jovens que saem assim com medo, vê a polícia já fica com medo. Como que nós somos iguais? Como que a gente consegue andar de cabeça erguida na rua? Nós não somos iguais. Então, a gente tem que usar a linguagem do povo também. Saiu na rua, é negro, olha, carrega tudo, o documento, não faz nenhum movimento que você pode morrer, você pode levar um tiro na cara e morrer, e depois vai ficar por isso mesmo. Aí as mães morrem de desgosto, de tristeza, e ninguém liga para isso. Como que nós somos iguais? Não tem como. Né? Então, a gente tem que falar, eu acredito nisso, na linguagem do povo. A gente que está saindo na rua e levando um tiro na cara. Eu não sei se ele sai, se ele volta vivo, se meu irmão volta com vida. Então, essa é a nossa realidade. Como que nós somos iguais? Não somos iguais. É isso. Perfeito, sem defeitos vocês, adorei. Tem bastante pergunta, tá? Era a hora do Vini fazer a pergunta dele. Vini, você está por aí. Depois tem uma intervenção do Max, que está aqui acompanhando a gente também, que ele queria complementar. E cadê? Tem uma outra pergunta também do Simpla, e a Vi queria fazer também, a Vitória Ruas queria fazer também um complemento aí na fala de vocês. Então, eu vou indo nessa ordem, mas peço que vocês tentem ser um pouco mais objetivos aí na resposta de vocês, para que a gente consiga atender todos aí, porque vai aparecer mais. Eu vou fazer um comentário aqui super rápido, gente. Boa tarde, tô adorando o assunto. Queria muito agradecer a participação de vocês, está sendo demais. A Heloísa me jogou na fogueira e eu tava com vergonha de falar algumas coisas. Eu vou colocar algumas situações aqui até para complementar o tema que vocês estão abordando agora. E aí, se eu falar alguma coisa errada, alguma palavra, por favor, me corrijam. Estou aprendendo também sobre isso. Eu concordo com tudo que vocês falaram sobre o ponto em que as pessoas acham que somos todos iguais. Eu vim de uma família miscigenada, né? Não sei se essa palavra tá certa, tá? Mista, assim, tipo, tem pessoas negras, tem pessoas de pele clara, sempre estive presente nesse contexto, né? E aí, se eu estiver falando alguma besteira, por favor, me corrijam. Preciso aprender e tô me desenvolvendo ainda nesse assunto. Mas o que eu quero colocar para vocês sobre esse tema? Nunca ninguém foi igual. E aí, na minha família, meus tios, alguns sempre passaram por diversas situações, enquanto os outros não. Por uma questão, né, do tom de pele, né? E isso ficava muito nítido. A gente é uma família que a gente tem muito essa questão racial, mas isso estava tão normalizado que a gente não discute, a gente não fala sobre isso. A gente vivia situações cotidianas em que o meu tio, por exemplo, quando saía, foi diversas vezes parado pela polícia. E outras pessoas que também são da mesma família, né? Hoje a gente tem todo esse contexto de se descobrir, de saber quem nós somos e onde a gente se encaixa. E eu vim de um ambiente que eu sempre vi todas as pessoas tendo diferentes comportamentos e tendo diferentes privilégios. E todo mundo é irmão, todo mundo era tio, sobrinho, primo. E a gente, né, morava juntos, às vezes até quando a gente ia juntos em alguns ambientes, a gente nitidamente via algumas coisas acontecendo, com uns mais, com uns menos. Então, a gente está até se evoluindo um pouco mais familiarmente nesse assunto, porque isso nunca teve presente no nosso dia a dia. A gente não sabia reconhecer essas coisas e isso está chegando agora, né? Tipo, o aprendizado, a informação, tudo. E antes, isso sempre passava, né? Então, o Brasil, ele é um país, assim, muito diverso. E, às vezes, a gente precisa, de fato, reconhecer quais são os nossos privilégios. E entender que, de fato, não tem ninguém que é igual o outro, né? E que as coisas acontecem de forma diferente para cada um.
E aí, dentro do meu ambiente familiar, eu sempre tive essa divisão muito grande. E agora, aprendendo um pouco mais sobre esse assunto, eu vejo o quanto isso se refletia mais para alguns do que para outros, né? A minha mãe, ela é negra e com ela as pessoas são diferentes. Comigo as pessoas são diferentes. E isso é nitidamente, isso é muito claro. A gente já passou por algumas situações em que ela foi ao mercado com a minha prima, que tem, né, a pele clara, e perguntaram se ela tava, o que ela era, porque estranharam, tipo, né? Estranharam. Foi uma situação assim que, tipo, o que você é dessa criança? Então, assim, a sociedade aponta muitas coisas. E várias outras coisas em decorrência disso já aconteceram. Então, assim, eu como uma pessoa que eu acho que eu não tenho um local de fala, mas eu tenho uma vivência entre esses dois mundos. E agora, entendendo um pouco mais as coisas, isso sempre esteve presente na nossa vida. Isso sempre aconteceu. Eu sempre vi minhas tias, meus tios, a minha avó, né? A minha mãe, acho que ela é o case assim, mais direto que acontece dentro de casa, principalmente quando a gente sai juntas, quando a gente faz alguma coisa. Diversas foram as vezes que coisas aconteceram. E eu concordo super com tudo que vocês falaram em relação a esse tema. Acho que depois dessa conversa eu saí bem clareada com relação a essa ideia. Porque, de fato, no dia a dia, é no dia a dia que a gente percebe essas coisas. Ninguém é igual a ninguém. Né? E por mais que a gente fale que isso e aquilo, acho que cada um tem que fazer uma autoconsciência de saber onde começam os nossos privilégios, né? Então, eu sei que eu fui privilegiada em muitas coisas, porque eu não passei metade do que as pessoas da minha família já passaram. E como eu posso combater isso hoje, né? Tendo consciência e também instruindo, porque isso, às vezes, na nossa rotina, passava de forma tão natural que a gente acabava aceitando diversas vezes, né? Então, uma coisa muito enraizada já na sociedade, que é muito difícil pra gente perceber. Eu tô até com a voz trêmula aqui, mas é isso, gente. Tipo, é assim. E eu queria muito Força, Maria Vitória. Força para você, linda. Nós entendemos perfeitamente. Esse choro seu é o nosso, pode acreditar. Sinta-se abraçada. Com certeza. Obrigada. É isso, gente. Desculpa tomar o tempo aí, mas Não, acho que é providencial a sua intervenção. A gente ter Obrigado, esse viu? tipo de assunto. Obrigada mesmo. Obrigada, Maria Vitória, que também faz parte do Comitê de Inclusão e Diversidade, também é uma guerreira. O Vini tá aí pronto para falar já, e depois o Max com você, tá? Posso falar? Vocês estão me ouvindo bem? Boa Sim. tarde, pessoal, tudo bem? Primeiramente, parabéns pelo debate, muito rico, muito bacana, e por ter tantos jovens também participando, que isso é importante. Às vezes essa conversa fica entre um grupo específico e acho que essa troca está sendo muito importante. A fala da Maria foi maravilhosa agora, parabéns a todas e a todas. A minha pergunta é para o Durval e para a Ana Paula, uma para cada um. Mas o Durval ele já discorreu bastante sobre parte do que eu tinha para perguntar, então eu vou fazer só o finalzinho dela, tá ok, Durval? Eu conheço o Durval, conheço a Paula e, enfim, admiro muito o trabalho deles. Durval, figura conhecidíssima e uma pessoa admirável. Paula também. Obrigado, irmão. Tamo junto. E dentro dessa fala, eu só queria fazer um apontamento, porque para quem está aqui desse lado, parece até que houve uma certa divergência quando você colocou a questão da igualdade. Somos todos iguais, né? Porque daí eu entendo que o que você colocou dessa questão da igualdade é justamente do âmbito biológico, né? Do âmbito biológico que a gente coloca. Se a gente for conversar com qualquer biólogo e falar que nós somos diferentes, ele destrói qualquer um de nós. E o que colocou muito bem a Ana Paula dessa diferença é no âmbito sociológico. Nós somos realmente diferentes e sempre seremos, né? Mas quando o Durval traz isso, né,
justamente para fazer uma discussão mais profunda, né, Durval? Justamente de, Sim. poxa, se nós Sim. estamos querendo, né, uma sociedade igualitária, a gente tem que entender primeiramente que nós somos uma mesma espécie e Exato. que somos diferentes mesmos. Então, isso faz parte. Exato. E o nosso pecado, né, como a Olimares trouxe, né, que historicamente nós sempre vamos brigar, é porque a gente olha para o mínimo, né? E o Durval falou, não, gente, a gente tem que olhar para uma questão mais estrutural anterior para a gente realmente conquistar isso. Então, pensando nessa conquista que o Durval colocou, e ele como empreendedor, como um homem de negócios também e visionário estratégico, Durval, o que seria interessante, quais seriam os caminhos que você poderia apontar, ser propositivo, principalmente porque a gente tem uma juventude muito grande aqui, de quais os caminhos, pensando nessas futuras gerações, para que essa geração seja mais próspera, econômica, política e socialmente, do que a nossa. Tá? Ótimo, ótimo. E para Paula, para ser breve também, Paula, pensando justamente na questão da nossa história, da sociedade, qual a importância, se você poderia discorrer, qual a importância da mulher negra nessa base da estrutura da sociedade brasileira, nessa construção dessa sociedade desses 500 anos aí, e qual a importância dela na vida das famílias negras? A gente pensar, se nós estamos aqui, qual que é a importância dessa mulher, sabe? Para que a gente possa ter um entendimento um pouquinho dessa coisa que a Olimares sempre está falando, né? Que é importante, das raízes, enfim, acho que a mulher negra, acho que você poderia comentar isso para a gente, por favor. Muito obrigado, gente, pelo espaço. Gratidão, Valvini. Um abraço para você, sua família, tudo bem? Legal te ver por aqui. Indo direto ao ponto, eu acho que a gente precisa exercitar mais e cada vez mais a nossa busca e prospecção de soluções próprias dentro da nossa comunidade. Vamos direto ao assunto. A gente vive num país onde a carta social é o capitalismo. Então, o dinheiro é o Deus. Ainda que doa falar um pouco sobre isso, mas a carta social do Brasil é o capitalismo, onde os privilégios, onde as portas são abertas se você tiver dinheiro. Para a gente ter esse domínio do capital, uma educação financeira mínima, a gente precisa fazer com que as nossas crianças, e complementando o que a Olimares disse, a partir já dentro de casa, além da questão cultural e da autoestima, trabalhar a educação financeira, para que as nossas crianças, desde a mais tenra idade, já tenha esse domínio do controle do capital, da multiplicação do patrimonial, do investimento, de saber como lidar com despesa, de saber como investir o capital, como transformar 20 em 100. A gente precisa, então, incutir nas nossas crianças essa educação financeira. Então, a gente precisa pegar os casos pontuais, fazer uma ponte, uma aproximação com os casos que deram certo dentro da nossa comunidade e fazer com que essas pessoas ou se tornem multiplicadores ou que pelo menos abram oportunidade para que cada vez mais tenhamos pessoas pretas, donas de comércio, donas de lojas, ingressando no mercado de capitais, que tenham oportunidade no mercado financeiro. Então, isso é uma coisa que não vai acontecer da noite para o dia. Como pode fazer parte de uma agenda mais ampla, precisa então criar etapas e criar, digamos, fases. Daqui 5 anos a gente precisa estar assim, daqui 10 anos precisamos ter tantos donos de supermercado, precisamos ter tantas pessoas. Então é um processo. Então você tem que fazer parte dessa agenda que eu falei para você, Vini, onde a gente já tem uma pauta criada, estabelecendo metas de ter essa visão estratégica de povo para 5, 10, 15, 20, 25 anos, até que a gente atinja esse nível de controle do capital dentro de uma legitimidade, evidentemente, onde a gente fomente a criação de uma classe média preta consolidada, firme, atuante, consumidora e também, acima de tudo, distribuidora de renda. Porque não adianta você repetir o processo acumulando o capital em alguns e outros continuarem sendo desprivilegiados. Então, precisa ter esse consenso daquela nossa filosofia do Ubuntu, né? Eu sou porque todos nós somos, dentro da nossa educação financeira.
Agora, falando sobre as mulheres negras, eu normalmente eu costumo ser bem simples e direta. Nós precisamos de oportunidade. Nós precisamos de oportunidade, precisamos ser ouvida, sermos levadas a sério, porque a gente tem muita coisa boa para fazer. E a gente, assim, a maioria das mulheres negras carregam as famílias nas costas, né? Então, o que a gente precisa? De oportunidade. Verdade. E credibilidade, porque o racismo existe, essa história, e a gente tem que discutir o racismo, a gente tem que discutir o racismo, não adianta. Então, sobre a importância da mulher negra na sociedade, nós precisamos ser ouvidas e precisamos de oportunidade. É isso que eu falo. Max, com você agora, para complementar aí. Obrigada, Vini, desculpa. Obrigada. Obrigada, Vinícius. O áudio está ouvindo? Vocês estão me ouvindo? Eu estou. Aí. Prazer, Durval. Prazer, Marcos, meu querido. Tudo bem? Tudo jóia. Gente, na verdade, eu achei o papo maravilhoso. Eu concordo com tudo, ou quase tudo, ou de alguma forma com tudo. Mas a minha intervenção é para fazer uma inspiração, né? Eu acho que o papo está super concreto e eu queria fazer uma inspiração aqui e pensar um pouco do ponto de vista poético, utópico, para quando a gente está numa luta, né, com um gigante, se a gente precisa mesmo lutar com esse gigante, o que eu ganho depois que eu luto com esse gigante? E se, de repente, eu resolvesse não lutar e simplesmente viver minha vida numa roça, numa horta, né? Será que realmente essa disputa vale a pena? Será que tudo que esses caras criaram realmente compensa tomar para mim, para si? Será que eu preciso tanto desse laptop, desse Zoom para estar falando com vocês? Ou será que, de repente, um outro projeto de sociedade totalmente díspare, totalmente distoante, totalmente a partir de uma coisa que eu nem sei ainda, que eu vou indo descobrindo com quem for comigo e for chegando? Não seria talvez uma outra luta que talvez não fosse para disputar um espaço que eu não sei se esse espaço é tão prazeroso e não sei se é possível modificar de fato esse espaço? Então, eu trago assim essa inspiração, e eu trago essa inspiração a partir de provocações concretas que eu tive na vida. Que uma vez, quando eu comecei a lutar por cotas, lá pelos anos 2000, um camarada, pensador, andarilho por aldeias indígenas, você tá louco de lutar por cotas, não sei o quê. Aí eu fui defender, ele falou, eu concordo com tudo isso, mas a universidade é coisa de branco! A universidade é coisa de branco, a gente tem que sair! Antigamente os negros pegavam os senhores de fazenda, botavam fogo na fazenda, e eles queimavam tudo e iam embora pro quilombo. Agora os povos querem se formar, põe o chicote no pescoço, entrega a carta pro algoz para pedir trabalho. E do ponto de... Isso foi uma cena real que aconteceu, assim que, né, é bem utópico, mas eu acho que eu queria só colocar isso porque o papo está indo muito bem, muito interessante, mas que às vezes a gente podia, pelo menos dentro da gente, estar respirando algo que eu não preciso estar baseado no que já existe e que talvez a gente tenha capacidade criativa de não competir, mas e não disputar espaços tão violentos, mas de repente criar os nossos espaços com a nossa fraternidade, com o nosso bongô, com o nosso agô, com o nosso sorriso, com o nosso dia a dia, com os nossos abraços. E aí, na verdade, só queria fazer essa intervençãozinha e agradecer a todo mundo aí pelas exposições brilhantes que eu amei. Obrigado, gente. Show de bola, Marcos. Obrigada. Sem palavras, viu? Sem palavras. Obrigada. Eu gostaria muito de ter essa clarividência sua, esse pensar fora da caixa, né? Nesse sentido, você até me provoca uma reflexão, o quão dependentes e conectados a esse sistema vicioso nós estamos, né? Que às vezes não consegue se desvincular
desse modus vivendi que você acabou de descrever. É uma coisa interessante, realmente, né? Eu dei aula na FEBEM para morador de rua desde 2000, muito tempo, e fazia as reuniões de posse, e um dia a gente ia vendo que o ciclo meio que não mudava tanto quanto a gente almejava. E aí um dia eu estava numa casa, um almoço de domingo, e eu falava que eu fazia inclusão social, né? E que inclusão social seria as pessoas poderem ter uma casa, ter estudo e ter um trabalho. Isso que eu chamava de inclusão social até então. Aí, no meio do almoço, estava um papo até interessante, não lembro nem o papo, as pessoas pararam para assistir Faustão. Todo mundo que tinha casa, todo mundo que tinha comida e todo mundo que estudava. Falei, será que isso é inclusão? E aí veio uma inquietação que eu falei assim, tudo que eu faço, então eu quero criar um homem branco médio europeu, um gerente de branco, um gerente de banco. Então, na verdade, o que eu estou chamando de inclusão, que é essa carta social, não tem muito como sair disso na prática, no dia a dia, mas no fundo, em algum aspecto, se a gente fizer todas as faculdades que o MEC disponibiliza, e a maioria das América Latina inteira, você não consegue ser uma parteira Xingu, você não consegue ser um arqueiro, você não consegue ser um ator de teatro butô, você não pode ser ninja, samurai, você não consegue ser um monte de coisas se você fizer todos os cursos que tem disponível e de conhecimentos que estão expostos no mundo. E aí eu comecei a trabalhar uma outra questão de inclusão, que é muito diferente da pessoa precisar estudar, precisar trabalhar, precisar... Enfim, a inclusão que é muito mais freiriana. Ser um ser crítico a partir de onde você está e ser livre para construir o modo de vida que você quer construir. E isso eu chamo de inclusão social hoje. Mas a partir desses pensamentos que eu quis fazer essa intervençãozinha mais lúdica. Obrigado, irmão. Gratidão, viu? Perfeito, Max. Sem defeitos também. Eu tenho outra pergunta, e aí eu vou complementar com um comentário que quando vocês começaram a falar de educação, eu tenho uma irmã de 9 anos, ela não mora comigo, na verdade meus pais se mudaram para Vitória Espírito Santo para ficar próximo dos meus avós, e aí a minha irmã entrou numa das melhores escolas públicas de Vitória, não vou me recordar o nome aqui agora, mas aí ela chegou pra mim, a gente sempre se fala por vídeo e uma vez por ano eu vou lá, e aí ela chegou pra mim e falou assim, Heloísa, sabe o que eu aprendi na escola? Considerando também que eu não tenho papo sobre raça e etnia com a minha família. Falei, Júlia, não, o quê? E ela é mais pretinha assim que eu, sabe? E aí ela falou assim, então, eu aprendi sobre a escravidão e aprendi também que quando as criancinhas eram deixadas pelos pais, porque eles tinham que trabalhar nas casas de gente, né, do pessoal, as mães geralmente faziam uma bonequinha com um pedaço de pano que tinha da roupa, porque ficava com o cheiro da mãe, para que a criança se sentisse mais próxima. E aí foi o exercício que ela fez para mim, que ela me entregou, eu pedi para que ela me entregasse. Que lindo! Que legal. E aí eu pensei, Muito né, legal. e aí com toda essa fala, e pensar, cara, que orgulho, a minha irmã tá aprendendo sobre